Bom, falar sobre formação em boas práticas em pesquisa no contexto da Unicamp primeiro, a gente está ligado à Pró-Reitoria de Pesquisas da Unicamp, né? E nós temos, então, as políticas institucionais voltadas para as boas práticas e integridade em pesquisa e também para a ciência aberta. A respeito das boas práticas e integridade em pesquisa, nós temos a promoção da cultura de integridade ética em pesquisa mediante ações educativas de disseminação e de orientação acessíveis a todos os pesquisadores, atendendo aos princípios internacionais de acolhimento e a averiguação de denúncias de má conduta e má prática científica. Então, aqui o que nós temos? A prevenção dessas más condutas ou más práticas científicas. E também a ciência aberta, que é a livre disponibilização a qualquer interessado, de forma online e gratuita, do conteúdo completo, incluído metadados de toda a produção intelectual e científica dos servidores docentes e não docentes, alunos, vinculados à Unicamp, assegurados direitos e obrigações relacionados ao direito autoral e embargos previstos na legislação vigente. Então, o foco das políticas institucionais voltadas para essas boas práticas tem muito a ver, então, com a integridade na produção científica e na publicização desse conteúdo produzido pelos pesquisadores da universidade. Falando também sobre as boas práticas e integridade à pesquisa, nós temos o Compliance em Pesquisa, que se refere a um conjunto de dispositivos que reafirma o compromisso da Unicamp com os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, isso que nós temos na esfera da Unicamp está atrelado a outros órgãos na esfera da própria universidade ou de órgãos externos. Falando sobre a Unicamp, então, nós temos o Comitê Gestor de Privacidade de Dados, de Proteção de Dados, nós temos a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, a Comissão de Integridade em Pesquisa, a Ética em Pesquisa, temos o Código de Ética da FUNCAMP, a Política de Compliance da FUNCAMP. Em relação aos órgãos externos, temos o Governo do Estado de São Paulo, FAPESP, FINEP e CNPq. Então, o que nós temos em termos de política da Unicamp, tudo é definido com base nesse rol de instituições. Temos também o disclaimer, né, que é uma manifestação da universidade a respeito daquilo que o pesquisador produz, né, sendo ele o responsável pelos seus trabalhos, por suas publicações, né? Então, aqui as publicações e manifestações de docentes, pesquisadores, servidores e demais membros da comunidade, em meios impressos, páginas da web ou perfis pessoais de redes sociais, ainda que relacionados a assuntos acadêmicos, são de exclusiva responsabilidade de seus autores, e não representa a opinião da Universidade Estadual de Campinas, nem a comprometem. Bom, e quais são as motivações para que na universidade, então, tenhamos essas discussões em torno das boas práticas e integridade em pesquisa? Bom, nós temos a necessidade de construir uma cultura de boas práticas de pesquisa, que seja fundamentada na integridade, ética e transparência. É uma exigência das agências de financiamento à pesquisa científica. A universidade tem o foco na excelência, ao respeito à propriedade intelectual e ao direito de autor, e a necessidade de publicizar, dar visibilidade e acesso às produções científicas. Essas boas práticas, a educação, né, que é a formação, a promoção de atividades educativas, a prevenção, que é oferecer aos pesquisadores e estudantes aconselhamento em situações particulares, que envolvam a aplicação desses valores e o exercício dessas competências,
E a investigação e sanção justas e rigorosas, investigando formalmente e, se for o caso, aplicar punições de maneira justa e rigorosa, segundo regras expressamente definidas, partindo sempre do pressuposto de que todos têm o direito à defesa e de que, até que se prove o contrário, o fato da pessoa estar naquela situação de uma similaridade não quer dizer que houve uma má conduta, até que se apure o que de fato ocorreu. Tá? Sobre as más condutas em pesquisa, nós temos que toda conduta de um pesquisador que, por intenção ou negligência, transgrida os valores e princípios que definem a integridade ética da pesquisa científica, não são confundidos com erro científico cometido de boa-fé, nem com divergências honestas em matéria científica. Quais são as principais más condutas na esfera da pesquisa? A fabricação de que foram obtidos ou conduzidos dados, procedimentos ou resultados que realmente não o foram. A falsificação ou apresentação de dados, procedimentos ou resultados de pesquisa de maneira relevantemente modificada, imprecisa ou incompleta, a ponto de poder interferir na avaliação do peso científico que realmente confere as conclusões que dele se extraem. E o plágio, né, que consiste o plágio ou a utilização de ideias ou formulações verbais ou escritas de outrem sem dar por elas expresse claramente o devido crédito, de modo a gerar razoavelmente a percepção de que sejam ideias ou formulações de autoria própria. Aqui a questão do plágio a gente trata como similaridade, onde a gente mais foca a nossa atenção e formação e prevenção para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E aqui, então, a gente tem o conceito do plágio. O que é o plágio? É a afronta aos direitos autorais de um autor. Consiste também na cópia de trechos da produção de outra pessoa sem mencionar a autoria, idêntica ou com troca de palavras, mantendo a ideia original com ausência de citação de autor. Saúde. Obrigada. Expressões artísticas, declamações, recitais, saraus, rodas de conversa, sem a menção da autoria ou responsabilidade pela produção da obra. Ou seja, o plágio, ele se refere à apropriação da produção de outrem sem dar os devidos créditos ao responsável, ao autor ou autora daquela produção. O plágio é crime, então a gente tem que se prevenir disso. Como? Conhecendo a legislação vigente sobre direitos autorais, que é a Lei 9.610, né? Ela altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. E as licenças Creative Commons, a gente costuma dizer que a Lei de Direitos Autorais ela está muito fundamentada na preservação dos direitos do autor. E as licenças Creative Commons, a gente coloca que elas estão fundamentadas no direito de uso do consumidor em relação àquilo que está publicizado, tá? Então, aqui eu trago o link, tanto da lei quanto das licenças, e recomendo que vocês tomem conhecimento dos teores dessas legislações, ok? Situações que levam ao plágio: desconhecimento ou falta de atenção em relação às legislações de direitos autorais e licenças de uso, desconhecimento do que diz as boas práticas e integridade em pesquisa e o desconhecimento em relação ao plágio. A falta de organização no desenvolvimento da produção científica, não registrando as fontes consultadas e não observando os limites dos prazos de entregas às produções. Então, aqui a gente aproveita para chamar a atenção sobre a importância da organização e planejamento no curso da produção científica. Assim, é fundamental a criação do hábito da anotação das fontes que são consultadas, porque posteriormente aquilo será necessário. E, assim, uma observância quanto aos limites dos prazos de entregas, né? Porque, eventualmente, na correria é onde aí, eventualmente, acontece alguma escorregada.
Não oferecimento dos créditos devidos aos autores consultados, o desconhecimento das normas, né, em relação à citação, referências bibliográficas, trabalhos acadêmicos. Essas questões, essas deficiências, geram plágio não intencional, né? Aquele que não é ligado, não está relacionado à má conduta. Porém, também pode comprometer a integridade e o ineditismo da produção textual, ok? Como que a gente previne o plágio? Adquirindo conhecimento, planejando, se conscientizando a respeito das políticas de boas práticas, integridade e pesquisa e prevenindo. A respeito da prevenção, então, nós temos que a formação, né, que é esse movimento aqui que a gente está fazendo, e também a observância quanto às instruções da universidade. Nós temos a instrução normativa, CCPG, né, 3 de 2021, que coloca a obrigatoriedade da apresentação do relatório de verificação de escrita original, gerado por um software de verificação de similaridade e plágio, de que seja disponibilizado pelo sistema de bibliotecas da Unicamp, para análise prévia, autorização para a defesa das teses e dissertações. E aí, então, com base nessa instrução normativa, a CPG da FE define a Resolução 1 de 2021, que define e disciplina a forma de tratamento da verificação de plágio em dissertações e teses, e instrui sobre os procedimentos a serem adotados. Então, a ferramenta que o sistema de bibliotecas disponibiliza é o Turnitin, tá? E aqui na Faculdade de Educação é a biblioteca que faz a verificação de similaridade, ok? Bom, então, para que seja solicitada essa verificação à biblioteca, é preciso observar o prazo em até 40 dias antes da defesa, ok? Aqui nós temos, então, o link do formulário, onde será submetido o texto completo para verificação de similaridade. Após a submissão do texto completo na plataforma do Turnitin, a biblioteca vai, então, fornecer ao interessado ou à interessada um recibo de verificação de similaridade, o relatório de originalidade e o parecer de similaridade de plágio. A biblioteca tem até 10 dias para a emissão do parecer, a partir do momento que ela recebe o texto completo. Esse prazo poderá ser estendido porque quando a biblioteca faz a verificação de similaridade, inclusive quem faz esse trabalho é a Fabiana, que está aqui com a gente. Na sexta-feira a Fabiana fez uma apresentação do Turnitin. Quando a Fabiana faz a verificação, eventualmente, para não ter questões ligadas ao plágio, né, até que o momento em que está para serem corrigidas, a gente trata como similaridade. Quando a Fabiana, então, informa ao autor ou à autora daquele trabalho que foi verificado, eventualmente tem correções a serem feitas. Então, o prazo se estende para além dos 10 dias. E esse prazo que se estende além dos 10 dias não tem a ver com a biblioteca, mas sim com o tempo que o autor ou a autora irá levar para fazer as devidas correções, e aí sim para ter o parecer, então, definitivo. Ok? Bom, então, essa parte de formação em boas práticas em pesquisa eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. O que são referências bibliográficas? Todos vocês sabem bem o que são referências bibliográficas, né? Todo mundo tem acesso a isso, mas é bom a gente, assim, ter clareza de que a referência bibliográfica consiste de um conjunto de elementos que identificam documentos impressos ou digitais, detalhando-os como e onde encontrá-los. Quando a gente fala, então, sobre esse conjunto de elementos, a gente está falando a respeito do autor, do título, edição, local, casa publicadora,
ano, e todos esses elementos, eles têm uma sistemática padronizada de constar na referência bibliográfica. A elaboração da referência deve ser orientada por determinado padrão normalizado. Nós aqui normalmente utilizamos o padrão da ABNT, né, que é a NBR 6023. Porém, nós temos outros padrões, por exemplo, o estilo da APA e da Vancouver, que também são modelos muito utilizados aqui no Brasil. Uma instrução que a gente chama bastante atenção para ela é a respeito de que quando a gente começa a usar um padrão no texto que a gente está produzindo, esse padrão tem que ser observado ao longo de todo o trabalho, tá? Não dá para a gente eventualmente começar a fazer uma citação, uma referência bibliográfica se instruindo pela norma da ABNT e em algum momento resolver usar o estilo APA. Tá? Não dá para a gente fazer esse mix de padrões, porque cada um tem a sua própria rigidez, tá certo? E é importante, então, a gente estar observando isso, não misturando padrões. Bom, então, aqui, os principais padrões em educação da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A norma que diz respeito a isso é a NBR 6023. Temos também o estilo da APA, que é da Associação Americana de Psicologia. Aqui o que eu vou apresentar para vocês é fundamentado na NBR 6023, que é a norma, como eu disse, que nós mais utilizamos, tá? Bom, então, o que a NBR fala para a gente a respeito da localização das referências bibliográficas? Nós podemos colocar elas na nota de rodapé, no fim de cada capítulo, texto, parte ou seções, antecedendo resumos, resenhas, ou em listas de referências bibliográficas organizadas no fim dos trabalhos. Aqui nós temos que o mais usual são as listas de referências bibliográficas lá no final dos trabalhos, ok? Como a norma prevê, embora não seja o mais usual, nós podemos ter as referências bibliográficas no rodapé da página, tá? E aí vocês podem observar que a NBR 6023, que é a norma sobre referência bibliográfica, ela dialoga muito com a norma NBR 105/20, que trata da citação, tá? Tanto é que quando a gente vai falar sobre onde deve estar localizadas as referências bibliográficas lá no rodapé da página, a gente faz uso das instruções da NBR 105/20, que diz sobre a citação, tá? Então, a primeira citação de uma obra em nota de rodapé deve ter a sua citação completa, tá? Já já nós veremos um exemplo. A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página, ou seja, se a gente faz a opção por ter a descrição das referências bibliográficas na nota de rodapé, nós teremos uma numeração única que vai da primeira até a última. As subsequentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando expressões latinas, idem ou ide ponto, que vai se referir ao mesmo autor, ou ibidem ou ibide, se referindo à mesma obra, ok? E aqui, então, eu tenho alguns exemplos, tá? Das referências bibliográficas que estarão localizadas no rodapé da página. Bom, então aqui eu tenho primeiro a citação na referência de um texto. Então, eu tenho lá, né, no meu texto, segundo Burke, 2003. Aí vejam aqui, estou iniciando, tá? A numeração da referência. Atualmente estamos imersos na sociedade da informação. Aí lá na notinha de rodapé, então, eu tenho o número equivalente à citação que consta lá no texto e a referência bibliográfica que vai estar lá na notinha de rodapé. Aí imaginemos, então, que a minha próxima citação vai ser referente a esse mesmo autor. Então, como que eu vou fazer constar no texto?
vou colocar aqui a citação com o número 2, tá? Se referindo à segunda citação. E lá na notinha de rodapé, eu não terei a necessidade de colocar novamente a chamada para o autor. Eu vou simplesmente colocar idem 2003, página 12. E aí, isso daqui vai estar me remetendo à última citação anterior a essa que eu estou colocando aqui, ok? Ou eu poderia também, né, usar essa forma aqui, ó, Burke 2013, página 12. Segunda citação da referência num texto, sem autor. Então, nós temos aqui, conforme consta na farmacopeia, é preciso ter uso controlado dos medicamentos. Então, vejam, no caso do autor, eu vou usar a expressão idem. No caso de um título, uma obra sem autor, eu vou usar ibidem, tá? Lembrando sempre que esse é um recurso que eu vou estar usando, fazendo citação, vou estar fazendo chamada de uma obra que foi imediatamente anteriormente àquela citada, porque se tiver outras no meio de autores diferentes, aí eu vou ter que começar o processo novamente. Igual aqui eu tenho Burke, de repente vem Santos, aí vai acabar truncando essa sequência. Então, a gente tem que estar observando isso também, ok? Referências bibliográficas no fim de capítulos, textos, partes ou seções, de acordo com a NBR 105.20, citação. Então, vejam, aqui novamente a gente está convocando a NBR 105.20, que trata, né, sobre a citação em diálogo com a referência bibliográfica. Então, quando o nome do autor ou instituição estiver incluído na sentença, indica-se a data, entre parênteses, acrescida da página. A gente informa a página quando for citação direta. No caso da paráfrase, a citação indireta, não é necessário mencionar a página, tá? Então, como que vai ficar? Lá no texto, de acordo com o autor, o ano, tá? Lá na lista de referências bibliográficas, eu venho direto para a entrada do sobrenome de autor, tá? Veja, nesse sentido, eu não tenho a necessidade de numerar a citação, porque lá na lista de referência bibliográfica, a minha orientação vai ser pela sequência alfabética do sobrenome de autor, ok? Bom, regras gerais de apresentação. Nós temos que os elementos essenciais e complementares da referência devem ser apresentados em sequência padronizada. Os elementos essenciais são aqueles dados de identificação que são considerados obrigatórios, tá? Para identificar determinada obra. Então, serão os autores, título, subtítulo, edição, casa publicadora, local e ano. Tudo que vem depois disso são elementos complementares. E como elementos complementares poderão ser dispensados a critério de quem estiver estruturando o trabalho, ok? Para a gente fazer uma referência bibliográfica, a gente precisa seguir aquela sequência padronizada dos elementos, que vai ser sobrenome, vírgula, prenome, ponto, título, aquele padrãozinho que vocês sempre devem ter observado, tá? As referências bibliográficas devem ser elaboradas em espaço simples, tá? A gente não coloca espaço em meio, espaço duplo, não. A orientação é espaço simples. Alinhadas à margem esquerda do texto e separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples também. Quando aparecem notas de rodapé, devem ser alinhadas à margem esquerda do texto e a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra. Antigamente existia um recuo. Na primeira linha, eu começava bem na margem, aí quando era embaixo, eu contava um espacinho, 1, 2, 3, 4, e aí vinha, né, a descrição dos demais elementos da referência bibliográfica. Com a disponibilidade dos conteúdos em meio digital, a gente está dispensado de fazer isso.
Então, a gente começa na primeira linha, se a referência bibliográfica cai para a segunda, a gente vai exatamente embaixo da primeira letrinha da linha superior, tá? A pontuação deve ser uniforme para todas as referências. Os elementos essenciais devem identificar os dados do documento, ou seja, os elementos essenciais, eles precisam constar na referência bibliográfica, tal como constam no documento original que está sendo referenciado, ok? Informações acrescidas devem seguir o idioma do texto em elaboração e não do documento referenciado. Eventualmente, a gente acha importante colocar alguma informação adicional na referência bibliográfica. Eventualmente, aquele material que está sendo referenciado está no idioma espanhol, inglês, francês, porém, o nosso texto completo está no idioma português. Então, aquela informação adicional que eu vou colocar na ficha, ela tem que estar no idioma português, ok? Daí é obrigatório Oi? colocar um link de acesso nas referências? No caso dos conteúdos online, sim. É o próximo tópicozinho lá que a gente vai falar, tá? A respeito das regras gerais de apresentação. Então, para documentos online, tá? Além dos elementos essenciais e complementares, então, vejamos, a informação que vem não é elemento essencial e não é complementar, ela é específica do documento online, tá? Então, deve-se registrar o endereço eletrônico precedido da expressão disponível em 2 pontos e, na sequência, o endereço da web onde está disponível esse conteúdo. E depois, a data de acesso precedida da expressão acesso em, ok? As referências ordenadas em uma única lista devem ser padronizadas quanto ao recurso tipográfico e a adoção dos elementos complementares. Ou seja, se a gente escolhe Arial 12, tá? Como padrão de referência bibliográfica, todas as referências bibliográficas deverão seguir esse formato de letra. Tamanho, a mesma coisa, tá? Quando a gente fala que as normas têm padrões, esses padrões normalmente eles são, como a gente pode falar, normalizados, regulamentados. Então, se a gente opta pelo uso de determinada norma, logo a gente tem que se atentar a esses detalhezinhos. O recurso tipográfico, né, que é o negrito, itálico ou sublinhado, utilizado para destacar o elemento título, né, a gente sabe que numa referência bibliográfica o título vai em destaque, isso para publicações que têm autor. Quando eu uso esse recurso tipográfico, ele também tem que ser padronizado. Anoto o negrito para o título, todas as minhas referências bibliográficas no título vai ter que estar em negrito. Se eu adoto o itálico, todas serão itálico. Será um padrão único para tudo, tá? Ao optar pelo uso de elementos complementares, estes devem ser incluídos em todas as referências do mesmo tipo de documento. Ou seja, nós vimos que os elementos essenciais são, então, autor, título, edição, local, casa publicador e ano. Passou disso, são elementos complementares, exceto o documento online. Então, se eu faço a opção de colocar elemento complementar para uma referência bibliográfica, eu vou ter que inserir elementos complementares para todas as referências, tá? Isso é o que diz a norma, né? É lógico, se tiver em uma ou outra algo diferente, a gente não vai fazer essa cobrança, mas a norma coloca isso para a gente, ok? Bom, quais são as principais normas, então? Nós temos a NBR 6023, a APA e a Vancouver, tá? E aqui eu apresento para vocês também uns recursos online para que vocês possam, de forma automatizada, gerar referências bibliográficas e modelinho de citação, tá? E chamo a atenção também sobre a necessidade de sempre usar um gestor de referências bibliográficas
como Mendeley, que foi o que eu apresentei na aula de segunda-feira da semana passada, ok? Bom, então, eu vou acessar o texto completo da NBR 6023 para vocês conhecerem a norma, tá? Bom, então eu tenho ela aqui como uma base de dados da Unicamp, do sistema de bibliotecas. Eu vim direto para o linkzinho. Para acessar essa norma, que é uma norma que a gente só vê na telinha, eu não faço download, eu não imprimo, eu não encaminho, tá? Se estiver na Unicamp, estando conectada à rede local, o acesso vai ser automático. Agora, se vocês estiverem em casa, fazendo uso da rede residencial, vai ser preciso conectar-se ao VPN, ok? Bom, então aqui eu venho e pesquiso a norma de interesse, que é a 6023. Vejo qual é a norma que está vigente. Ó, versão corrigida, 2018, é a última norma, a mais atualizada, e peço para visualizar. Então, aqui eu vou ter o texto completo da norma, ela é bastante extensa, tem 74 páginas, mas, assim, não é necessário que vocês explorem ela todinha, tá? Vocês podem vir aqui no sumário e identificar aquilo que é relevante, tá? Então, que tipo de documento eu tenho em mãos que eu preciso fazer a referência bibliográfica, tá? Então, é uma monografia no todo, é parte de monografia, e aí eu vou direto para a página onde tem as instruções para fazer a referência daquele tipo de material que eu tenho, tá? Eu vou dar uma adiantadinha aqui para a gente ir direto para alguns exemplos. Então, aqui nós temos todas as instruções, o que é uma descrição física, documento, né? Uma parte conceitual bem densa. Aqui, o que eu falei para vocês a respeito dos elementos da referência, né? O que são os elementos essenciais, o que são os complementares, da questão da localização, regras gerais de apresentação, tudo isso está lá a gente tem lá no slide. E aqui vem, então, monografia no todo, tá? Como monografia no todo, nós temos manual, guia, catálogo, enciclopédia, dicionário, tese, dissertação, livros e por aí vai, tá? Então, se eu vou fazer uma referência bibliográfica com foco nos elementos essenciais, vejamos aqui o que nós temos: sobrenome, prenome, título com destaque, a edição, o local, a casa publicadora e o ano. Isso basta para atender a norma NBR 6023. Porém, como eu posso ter informações adicionais ou complementares na obra que eventualmente eu acho importante, de repente eu quero deixar claro que eu usei livros da coleção X. A descrição da coleção é uma informação complementar, mas pode ficar a critério de quem está tratando daquilo, colocar ou não. Lembrando que a norma coloca que se você adotar o elemento complementar para um, você vai ter que adotar para tudo, ok? Então, aqui nós temos, depois do ano, nós temos as páginas, temos em centímetros o tamanho da obra, descrição de coleção, volume, bibliografia, intervalo de páginas de maior interesse e o ISBN, ok? E aí, então, segue com outros exemplos. Aqui é um outro livro, tá? Do Bauman. É um livro com subtítulo, então, quando eu tenho subtítulo, somente o título fica em destaque, o subtítulo não, tá? Aqui, então, eu tenho o mesmo livro com as informações complementares, tá? Aqui eu tenho uma referência bibliográfica com mais de um autor, então, como que eu vou fazer a referência bibliográfica? Bom, então eu vou colocar o primeiro autor,
vírgula e o prenome. O prenome tanto poderá estar abreviado ou colocar descrito de forma extensa. Mas uma norma também. Tem uma norma também. Se a gente faz a opção de abreviar, eu abreviei uma referência, eu vou abreviar os prenomes de todas as referências. Se eu escolhi escrever por extenso, vai colocar por extenso todas as referências, ok? E aí, como que a gente vai individualizar cada autor? Ponto e vírgula entre eles, ok? Aqui o sinalzinho. E vem a referência no padrãozinho dela. Bom, aqui, eventualmente, essa informação complementar de tradução é relevante. Então, onde que a gente coloca a informação de tradução? Logo após a área do título e do subtítulo. Tradução, Maria, Antonieta, são 2 tradutores aqui, tá? E aqui, então, a norma fala para a gente quais são os elementos essenciais. Autor, título, subtítulo, ano, tipo do trabalho, aqui especialmente para o trabalho acadêmico, né? A tese, dissertação, então está tudo descritinho na norma. E aqui vem, então, um modelinho de referência bibliográfica para um trabalho acadêmico com base nos elementos essenciais. Então, vamos lá. Sobrenome de autor, vírgula, prenome, ponto. Aí vem toda a área de título que deve estar em destaque. O ano de defesa, o tipo de trabalho acadêmico, a titulação, entre parênteses. Aí eu tenho um hífenzinho e venho, então, para a faculdade onde foi defendida a tese ou dissertação, tá? Então, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, local, vírgula, 2009. Esses são os elementos essenciais. No caso de colocar os complementares, aí vejam aqui. Depois da área do título, eu tenho o orientador, tá? A informação de orientação, ela é complementar, não é essencial. Quantidade de folhas também, tá? Então, a gente vai avaliando o que vale mais a pena. Aqui, no caso da monografia em meio eletrônico, tá? Então, eu sigo todo o modelinho, tal como está posto, e aqui na frente eu falo que isso está em CD-ROM. Ou se é um e-book, tá? Ou no caso de uma publicação que está em meio online, tá? Tá lá na web. Então, eu faço a referência caixa alta do sobrenome de autor, vírgula, ponto e vírgula para separar os autores, tá? Na verdade, são organizadores. Venho com o título em destaque, o local, casa publicadora, ano, e aí disponível em 2 pontinhos, linkzinho de acesso. Acesso em 2 pontinhos e a data de acesso àquela referência. Tá? E aí, avançando na norma, nós vamos seguir com a diversidade de tipos, né? Então, parte de monografia é um capítulo. Como que eu faço a referência de um capítulo? Então, aqui eu vou colocar o autor daquela parte, a descrição do capítulo e, na sequência, a descrição em 2 pontinhos, novamente o sobrenome de autor, que tanto pode ser o mesmo, eventualmente é um outro autor. Aí aqui eu vou colocar o título do livro em destaque e não o título do capítulo, tá? E no final eu preciso informar o intervalo de páginas do capítulo, ok? E a mesma coisa segue para os outros tipos de documento. Então, sempre vai ser necessário colocar a descrição do autor da parte, a descrição do título da parte e a expressão em 2 pontinhos, em itálico, do autor da obra e a descrição do título com destaque. Tá?
Vamos localizar aqui um artigo. Bom, correspondências, cartas, publicação periódica. Aqui, no caso, eu tenho do fascículo, né, da coleção toda. A gente não usa isso quase. Coleção de publicação em meio eletrônico. Parte de coleção de publicação, aqui no caso seria um fascículo, né? Não é isso que eu quero mostrar para vocês. O artigo. Então, como que a gente faz a referência bibliográfica de um artigo? Aqui seria uma revista impressa, tá? Porque a gente não tem o disponível em e nem o acesso em. Então, vamos colocar a descrição da autora da parte, o título do artigo, a autora do artigo, né? O título do artigo, e a gente vai dar destaque para o título da revista e não para o título do artigo, tá? Vejam aqui, eu tenho um artigo que tem mais que 3 autores. A BNT coloca para gente que nós podemos usar a expressão et al, né? Mas com as facilidades do universo online, ela também deixa em critério facultativo a descrição de todos os autores, que é a forma mais justa para dar crédito para todo mundo, tá? Então, a gente vai lá, sobrenome, vírgula, prenome, ponto e vírgula, até descrever, a gente ter a descrição completa de todos. Sempre pensando, tendo aqui, que é o título da revista que vai estar em destaque, tá? Vou identificar aqui, então, uma revista que seja disponível em meio online. Aqui nós temos um artigo que é disponível em meio online. Então, nós temos sobrenome do autor, vírgula, prenome, título sem destaque, nome da revista com destaque. Aí colocamos lá local, o mês, o ano, a divisão da revista dentro dela. E aí vem disponível em 2 pontinhos e todo o link de acesso. Acesso em 2 pontinhos e a data de acesso. E aí isso vai sempre estar valendo para tudo, porque é um padrão, tá? Ó, sempre o título da revista em destaque, disponível em o endereço eletrônico e a data de acesso, tá? Vamos ver aqui outros. Eventos também, né? É um tipo de conteúdo que vocês usam bastante no material, na produção científica. E aqui tem, então, como é que a gente faz a referência bibliográfica de um evento, tá? No caso, nós temos aqui o proceedings, o caderninho de determinado evento, o voluminho fechado. Então, como que a gente vai fazer? Vamos colocar a descrição completa do nome do evento, tal como vai estar descrito lá no caderninho, nos proceedings. Vou colocar a descrição numérica daquele evento, em sequência, o ano de realização, depois a localização e a descrição do nome do caderno de evento, que poderá ser proceedings, anais, cadernos e por aí vai, tá? Aqui nós temos um exemplo que tem é um evento nacional, né? Nós temos como nome do caderno do evento a descrição da palavra anais, tá? Então, a gente vai ter aqui do mesmo modo a descrição por extenso do nome do evento, o número dele, eventualmente é um evento que acontece em concomitância com outro, e aí o caderno do evento também pode estar reunindo todos os conteúdos. E aí a referência bibliográfica disso vai ser, então, para os 2 eventos. Então, aqui, Congresso Internacional do Inês, número 8. Seminário Nacional do Inês, 14.
2009, Rio de Janeiro, ponto. Anais. Esse anais, ele sempre, o Proceeds, caderno, sempre vai estar em destaque, porque ele vai estar fazendo a vez do título, o título da obra, tá? Aí repete a localização, a instituição que realizou o evento, o ano, páginas, o tema e por aí vai, tá? Vou localizar aqui um trabalho em especial dentro de um evento. Parte de um evento. Então, de repente, vocês querem somente um trabalho que foi apresentado no evento, tá? Então, como que faremos isso? Aqui eu tenho sobrenome e prenome dos autores, na sequência, a descrição do trabalho que foi apresentado e a expressão in, lá como a gente faz para o livro, tá? In, 2 pontinhos, e aí a descrição por extenso do nome do evento, o número, o ano, local, anais e por aí vai, ok? Alguma dúvida? Vocês querem falar um pouquinho? Eu lembro que na outra aula, eu assisti a primeira aula das referências também, tiraram algumas dúvidas sobre algumas referências. E eu ia até falar que eu consegui fazer referência de um podcast, por exemplo. Sim. No mesmo padrão, assim, é bem tranquilo. Tranquilo. Já tem um padrãozinho. Na verdade, o que você faz nesses termos é só lá no finalzinho você falar o tipo de conteúdo, no caso é o podcast, e aí disponível em acesso em. Nós temos também as lives, né? Que você vai usar da mesma forma para estar fazendo a referência bibliográfica. Eu noto que muitos estudantes esquecem de pôr nas dissertações e nas teses, como eu estou fazendo a avaliação do Turnitin. E aí o Turnitin aponta e você sugere a necessidade. Porque a maioria das vezes, quando está em análise, no fato de, sei lá, acho que é curiosidade, não sei, o artigo do próprio aluno. A maioria das vezes está o artigo do próprio aluno ou com o orientador. Ou ele junto com o seu orientador ou só ele. E sempre está nesses análises. Geralmente 1 ano antes, 2 anos. Aí é um tipo de apontamento que a gente tem que colocar que seria só autocitação. E aí eu verifico que não está nem na referência, então tem que fazer esse apontamento para vocês ficarem atentos dele. E referenciar e muitas vezes aí no caso também citar. Vocês online ouviram, Fabiana? O que a Fabiana está colocando é a respeito da autocitação, né, Fabiana? Que é o último caso, né, dos anais. Os anais, geralmente, sempre tem um artigo que o próprio aluno já fez, que já apresentou no evento. E muitas vezes ele faz uma citação, se referencia com alguns trechos desse artigo. E ele acaba não colocando na referência da tese ou da monografia dele. Então, a autocitação tem que acontecer. O programa encontra isso, porque a maioria desses artigos está online. E se não tiver a referência, ele vai entender como autoplágio. Né? Então, por isso é importante. Online, né? Esse daqui ainda é CDzinho, mas nós vamos chegar no online aqui. Aqui, ó. Então, aqui nós temos um trabalho de autor, né? Ó. Coloco disponível em, tem que pôr o acesso em. Fazer a referência bonitinha. Patentes, documentos jurídicos. Então, assim, tudo que for consultado na esfera da produção do texto completo é passível de ser referenciado. Se a norma não tiver uma orientação específica para aquele conteúdo, ela sempre vai ter algo que seja parecido que você pode fazer adaptações. Tá? Aqui, jurisprudência, atos administrativos normativos, até memorando, ela ensina a gente a fazer referências de memorando. Estou procurando aqui algo que seja relevante de apresentar também. Bom, então aqui, documento audiovisual, que entra
próximo disso que a gente está falando, né? A respeito dos conteúdos online. Tá? Então, aqui, veja, olha, um VHS, tá? Nós temos a informação sobre o produtor, tá? Então, a gente vai fazer uma entrada pelo título, né? Tendo a primeira palavra em caixa alta, na sequência, a descrição do produtor, local, a casa produtora, o ano, a quantidade da fita, o tempo de duração, o nome da mídia e se é sonoro e colorido, tá? Não é preciso decorar isso, porque se tiver alguma situação, aí vem e dá uma olhadinha na norma, tá? Aqui no caso são rolos de filme, fita cassete. Eu quero encontrar algo que seja disponível na web, que é o que mais utilizamos, né? Aqui, por exemplo, olha, nós temos um conteúdo chamado book, eu não tenho local e não tenho nome. Então, eu preciso informar que eu não tenho local e não tenho o nome da casa publicadora, tá? Eu vou colocar desse jeitinho. E por que é preciso colocar? Porque local e nome da casa publicadora são elementos essenciais e eu não tenho a descrição, então eu preciso reservar a área para isso. A data, né, de publicação é um vídeo de 3 minutinhos que foi publicado pelo canal, aqui esse nome, disponível lá do YouTube, né? A gente acabou de falar das lives e a data de acesso, tá? Aqui nós temos um outro exemplo com os elementos complementares, tá? Ó, entrada pelo título, eu não tenho o autor, então o título vem com a primeira palavra em caixa alta, dispensando o artigo. Aí tem aqui Machap, acho que é produtor também, né? A tradução, que é uma informação complementar. A área de local e casa publicadora, que eu também não tendo, deixo a área reservada. O ano, vídeo e aqui tempinho de duração, disponível em linkzinho do YouTube e a data de acesso. Ok? E aí tem muitos outros documentos, olha, partitura, documento iconográfico. É uma norma bastante completa, mas por incrível que pareça, em algum momento a gente se depara com algo que ela não previu. E aí a gente faz, então, as adaptações, tá? Aqui, embora a gente não use tanto o estilo APA, né, na educação, especialmente a área da psicologia da educação usa, mas em termos gerais não se usa muito, eu coloquei aqui uma apostila para que vocês, caso se interessem, conheçam melhor esse estilo, tá? É um manualzinho da FGV. Tem aqui todas as instruções sobre como vocês citam e como fazem a referência bibliográfica segundo a APA, tá? Então, é o manualzinho da APA, lá da FGV, tá? Que tem aqui as orientações para se fazer a citação, referência bibliográfica. É um material bem completinho. Temos também da Vancouver, que é um manualzinho da Fiocruz. Igualmente bem completinho. Caso vocês queiram conhecer melhor esses formatos e tenham dúvidas, vocês poderão escrever para nós na biblioteca que orientaremos. E aí, depois de vocês me ouvirem todo esse tempo, eu vou mostrar umas ferramentas bem legais para vocês, que eu acho que vocês vão gostar de conhecer elas. Talvez vocês até conheçam, tá? Nós temos a More. Já usou? Eu não conheço nada. É muito boa, né? Ela dá a referência bonitinha. Então, nós temos o MORE, que é um mecanismo online para referência.
ele nos auxilia, a gente vai, então, fornecer os dados, os elementos de identificação da obra para a ferramenta, e aí ela vai devolver para a gente a referência prontinha. Por exemplo, eu quero aqui fazer a referência bibliográfica de um livro, tá? Então, o que eu preciso fazer? Bom, eu vou escolher... Não preciso colocar isso. O tipo de autor é uma pessoa física. Essa pessoa é autor da obra, mas aqui vejam, de repente, organizador, compilador, editor. Tá? Vou colocar um livro aqui bem conhecido. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Não tenho subtítulo. Digamos que é a minha segunda edição. A cidade é Campinas. Vocês nem tentem apurar as informações, hein? Que a gente sabe que não passou por aqui essa publicação assim, não. Ele gera só com o que está com asterisco. Oi? O que tem um asterisco. É obrigatório você lançar a informação. Mas se não tiver subtítulo? Então, subtítulo não tem o asterisco, então não é uma informação obrigatória. Agora, quando tem o asterisco, se você não preencher, ele não deixa você ir para o próximo campo. Ele não vai gerar. É isso mesmo. Ele já vai conforme as normas, né? Sim, você sim. pode adicionar lá mais se você quiser. Porque aí ele vai gerar, correto? Que seriam os elementos complementares. Isso. Aí aqui eu posso tanto falar se são número de páginas, volume ou folhas. São 300 páginas. É uma série? Bom, eu quero colocar série. Vamos lá. Coleção, alfabetização. Notas. Não vou colocar... É uma publicação exemplar especial. Online, não. Está impresso. Aí, quando eu clico aqui, gerar referências e citações, faltou alguma coisinha aqui. O campo autor é obrigatório. Eu não coloquei. Então, eu posso colocar por extenso, normalzinho, aqui, tá? E venho gerar referência. Vejam aqui, eu tenho a referência segundo a NBR 6023 certinha. Ó, ele colocou em caixa alta o sobrenome de autor, destacou o título, na sequência a edição, local, casa publicadora, ano, páginas e informações complementares. E me orienta também quanto à citação, tá? Ó, citação com o autor incluído no texto. Está aqui, tá? Quando a gente faz segundo Freire, aí entre parênteses o ano, ou, eventualmente, eu vou descrever o autor da citação lá no finalzinho. Então, vai em caixa alta, tudo entre parênteses e o ano na sequência, tá? Então, essa é a ferramenta More, tá? Que aí, preenchendo os dados, a gente tem a referência completinha. Isso é importante porque vai isentar a gente de ficar preocupado em estar fazendo segundo o que a norma coloca, porque a ferramenta já vai gerar para a gente. Sabe o que eu faço? Quando eu leio um texto, eu já crio uma página para fazer um fichamento e eu já coloco a referência. Muito bem. Então, depois é só copia e cola, não precisa ficar criando. Você faz no momento que você está estudando. Isso mesmo. E assim, grande parte das ferramentas que nós temos disponibilizam as referências completinhas. Se a gente usa o Cielo, Web of Science, Science Direct, a nossa base acervos fornece para a gente a referência bibliográfica. Bom, nós temos essa outra aqui, que é a referências bibliográficas. O More,
permite que a gente gere a referência bibliográfica somente segundo o padrão da ABNT. Esse referências bibliográficas, ele tem uma diversidade maior de formatos. Tá? Então, veja, aqui eu tenho a ABNT, Vancouver, tenho essa da área da saúde, da APA. Tá? Então, aqui eu preciso falar que tipos de material que eu tenho para fazer essa referência bibliográfica. Tá? Então, vamos lá, um artigo. E aí, eu vou falar se eu quero usar o ETL ou não. Vocês se lembram que eu falei para vocês que quando tem mais de 3 autores, eu posso suprimir a descrição deles. Então, esse tiquezinho sugere, né, para que eu possa usar esse recurso. Né? Aí aqui eu vou falar se o autor é pessoa física. Vou colocar, então, o prenome, vou usar o meu nome aqui como exemplo, o meu último nome, o meu sobrenome é Oliveira, título do artigo ou da matéria. Bibliotecas. Tem um subtítulo. Ensino, pesquisa e extensão. Título do jornal. Unicamp. Hoje, gente, nada disso aqui é real, tá? É só suposição. Formato, dia, mês, ano. Diferente do livro, o artigo normalmente ele é bem específico em relação à data, né? Especialmente sobre o mês, bimestre, trimestre, semestre. Então, aqui eu vou colocar que é novembro de 2022. Mas ele está me pedindo nesse formatozinho aqui, né? Então, vamos lá. 12/11 de 2022. Local da publicação, Campinas. Volume, 15, número 2. Numeração do ano, 2022. Seção, caderno ou parte. Vamos colocar lá, coleções de informação. Página inicial, final, da 15 a 25. E aí, aqui, eu vou colocar se é impresso, online, vamos colocar o online. Se eu falo que é online, ele vai pedir, então, onde é que isso está disponível na web. Vai pedir que eu informe quando foi que eu acessei. E o DOI, se tiver, tá? E peço para formatar. Vejam, eu tenho a referência do artigo bonitinha, padronizada, com o título da revista em destaque e também as possibilidades de citação segundo a ABNT, tá? Então, basta dar um Ctrl+C, Ctrl+V e levar lá para o documento. Se, de repente, eu quero segundo a APA, tá? Então, eu escolho a APA, venho aqui, falo o tipo de material. Bom, vou deixar um livro. O autor, então, vou colocar os prenomes. É um impresso. Ano de publicação, 2022, segunda edição, editora FE. E peço para salvar a citação. Então, vejam aqui. A citação e aqui a referência. Isso mesmo, obrigada. Eu não estava vendo aqui, ó. Então, aqui, como que a gente vai fazer a chamadinha para citação, tá? E a referência bibliográfica segundo a ata, tá? Então,
são ferramentas que auxiliam nesse processo de elaboração de referência bibliográfica. Tem um outro modelinho aqui, uma outra ferramenta, que é o GORB. Tá? Então, aqui eu vou escolher o tipo de documento que eu quero. Ó, tem um manualzinho aqui, bem explicativo. E aqui eu vou falar que tipo de livro que é. É um livro com um único autor, com autor-entidade, no caso não tem uma pessoa física, tá? Escolhi aqui e, tal como os outros, eu vou preencher todas as informações e vou gerar a referência e a citação, tá? Então, vejam que sempre referência acompanhada de citação. Abrevia autor? Não. Subtítulo não tenho, local. Edição terceira, ano 1999, volume 2. Informações complementares. Se eu colocar sim, ele vai me habilitar para fazer as descrições aqui embaixo que se referem todas as informações complementares. Se eu colocar não, ele vai me desabilitar e eu não vou conseguir preencher nada aqui, tá? Então, aqui eu peço para gerar a referência, e aí eu tenho, então, modelinho de referência segundo a BNT, citação com o autor incluído no texto e citação no final do parágrafo, ok? E aqui eu chamo a atenção, né, para a gente sempre tentar usar um gestor de referências bibliográficas, como o Mendeley. Essa ferramenta, o Mendeley, ele permite que a gente faça a gestão das referências ao mesmo tempo em que você vai tecendo o texto completo, né? Então, assim, nós temos essa versão online, que permite que a gente faça o armazenamento, o gerenciamento, e se vocês instalarem a versão no desktop de vocês, no celular, seja onde for, é possível fazer uma interação com o editor de texto. E aí, todas as vezes que você for, por exemplo, citar Paulo Freire, ele vai trazer a citação certinha e também já vai produzindo a referência bibliográfica. Então, você vai fazendo de forma automatizada, tudo junto. No caso do Mendeley, a gente sempre traz ele como exemplo, porque é uma ferramenta que é ofertada pela Elsevier. A Elsevier é uma editora alemã, é super renomada, né? Ela, como fala, ela tem as raízes alemã, porém ela é internacional. E ela é a editora que tem as principais bases de dados, a Web of Science. Não, a Web of Science é Thomson. Corrigindo aqui. A Science Direct, Scopus. Então, ela criou o Mendeley, disponibilizou para a comunidade, então ela vai fazendo a curadoria no sentido de melhorar o recurso, mas é um código-fonte que está disponível para todo mundo, né? Então, vale a pena conhecer e estar explorando essa ferramenta. Em alguns dias, a gente vai retomar, então, apresentar novamente a formação sobre o Mendeley. Bom, sobre referências bibliográficas, o que estava previsto para eu apresentar para vocês, eu concluí, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem escrever para a biblioteca ou reservarem a questão para as próximas formações. E a gente vai, então, ficando por aqui.